Porto Alegre é sede da primeira clínica de medicina da família de hospital privado do Brasil. A capital gaúcha está resgatando um conceito de medicina que nos remonta ao passado ou a pequenas cidades do interior, onde todos se conhecem e cultivam o costume de ter um médico da família que atende a todas as gerações. Esse conceito vem revestido de uma roupagem contemporânea, a exemplo do que acontece em diversos países do mundo. Nós fomos ao Mãe de Deus Center, na Rua Soledade, 569, bairro Três Figueiras, saber mais detalhes sobre a nova unidade com os médicos responsáveis. Estamos na Clínica de Medicina da Família do Hospital Mãe de Deus Center e vamos conversar com o médico especialista em Medicina da Família e coordenador da clínica, Dr. José Mauro Cerati Lopes, e o médico da clínica, Dr. Gustavo Carvalho. Como é que surgiu a ideia de criar um núcleo especial para a medicina da família, para cuidar especificamente da família, prevenção, etc.? Bom, a medicina de família é uma especialidade que existe no mundo todo desde 1960. No Brasil, ela teve um crescimento a partir de 94, e mais na área pública. Na área privada e de convênios, ela é bem recente, né? A nossa clínica talvez seja uma das primeiras. E surgiu a ideia com o fechamento da emergência do Mãe de Deus Center, em que se buscou uma alternativa de atendimento para aquelas pessoas que não precisariam procurar uma emergência, que tem situações mais agudas, né, que precisam uma consulta para o mesmo dia, né, e que então ela surge como uma alternativa. E também para oferecer uma proposta diferente, né, que as pessoas passassem a ter um médico de família, assim, um médico com o qual elas estabeleçam um vínculo, que passe a conhecer todos os integrantes da família e acompanhe ao longo do tempo. Essa é a ideia principal. Um atendimento diferenciado, um médico que acompanha a família, até para ver se aquele pai, aquela mãe tem um problema, o filho pode ter, pode desenvolver. Então, criar um plano de prevenção, não seria isso, doutor? Também, como médico de família, a gente tem uma abordagem mais ampla, né? A gente costuma brincar que a gente tem que conhecer um pouco de cada especialidade para poder resolver o problema das pessoas em geral, da família como um todo. Então, a gente atende de crianças até idosos, todos os seus problemas de saúde, não tem restrição de sexo, então a gente, homens e mulheres. E o médico de família tem que estar pronto e preparado para poder atender problemas agudos, mas lembrando também que a gente atua bastante tentando fazer a prevenção, né, a promoção da saúde, para que não aconteça alguns problemas maiores. Então, algumas patologias vão ter durante a vida como um todo, mas aos poucos a gente vai tentando contornar a situação para poder identificar o mais cedo possível, né? O mais precoce possível, mas o principal é fazer a prevenção, que é o mais importante. Pois é, doutor Cerati, prevenção é a palavra de ordem. Como é que vocês trabalham com as famílias nesse sentido, para evitar o aparecimento de doenças, de problemas? Bom, a questão da prevenção hoje em dia ela é muito complexa, né? A medicina de família trabalha com um conceito de prevenção quaternária, ou seja, prevenir as pessoas do excesso de prevenção, né? Hoje em dia também se faz muitos procedimentos, muitos exames, que também causam risco, né? E muitas vezes não tem a comprovação da sua eficácia, né? De que realmente tem um sentido de realizar. Então, a medicina de família trabalha com isso, assim, a partir de um atendimento personalizado e individualizado, ver o que aquela pessoa realmente necessita em termos de procedimentos ou exames preventivos, né? Aconselhamento, orientação. Então, se trabalha de uma maneira bastante integral e ampla, né? Não tem uma receita pronta, né? Vai se trabalhar em função das necessidades e dos problemas de cada pessoa. E aí vocês encaminham para os especialistas adequados, caso seja necessário, para os exames que devem ser feitos? Sim, aí o que acontece? A gente faz uma abordagem, né? Então, como eu acabei de falar, a gente tem que ter o conhecimento amplo, né, de cada uma das especialidades. Algumas situações a gente tem que fazer um encaminhamento. Então, quando começa a ser um quadro mais específico, então algum quadro que sugere dúvidas para a gente acaba fazendo o contato, que na verdade é uma referência, e a gente sempre sabe que o paciente vai voltar. O médico de família, como ele tem que estar responsável pela família inteira, então, em algum momento aquela pessoa vai voltar, né, e vai consultar com a gente. Então, a gente tenta também manter um vínculo
com várias especialidades para a gente ter essa rede, né, de contato para quando o paciente voltar, a gente saber tudo o que aconteceu. Então, a gente referencia e recebe a contrarreferência das especialidades quando for necessário o encaminhamento. Doutor Cerati, faz quanto tempo que vocês abriram essa unidade? Como é que está sendo o movimento? Como é que está sendo a procura? A unidade está aberta, assim, efetivamente há uns 2 meses, né? E a procura está sendo muito boa, a aceitação também, né? A gente tem, como eu falei, as consultas são todas com horário agendado, né? Mesmo que seja para o mesmo dia. Sempre a gente orienta que as pessoas telefonem, né? Para não ficar aqui esperando. E assim, os horários estão sempre cheios atualmente, né? A gente teve no período inicial assim um pouco mais de folga, né? Mas agora a gente está tendo bastante movimento e a gente está ampliando a equipe, né? Também em função dessa necessidade, né? Hoje são 10 médicos que trabalham aqui, todos médicos de família, e a gente vai começar a ampliar um pouco mais para dar conta dessa procura, né? A aceitação está sendo bem boa. Vêm casais aqui preocupados com a saúde dos seus filhos no futuro, dizem, olha, doutor, assim, eu tenho um problema assim de saúde, a minha esposa tem um problema tal de saúde, a gente está preocupado que o nosso filho vai desenvolver no futuro, ou então que chegam assim com diversos problemas, olha, eu estou com um problema, a minha esposa está com tal problema, e aí vocês fazem assim um diagnóstico em conjunto. Isso acontece? Tem acontecido. No primeiro momento, na verdade, como o Zé Mauro falou, quando acabou a emergência daqui, foi um transtorno para a população em geral, né? É verdade. Mas a gente sabe que um outro problema que tem nas emergências é que a maioria das pessoas que vão até lá seriam classificadas como uma emergência. Então, são problemas que dariam para resolver no ambulatório, assim como aqui na clínica de medicina de família. E aí as pessoas estão subindo, na verdade, né? Vão lá embaixo, não encontram emergência e acabam sendo transferidas para cá. Dependendo do caso, a grande maioria delas a gente consegue atender sem problema nenhum. E esse está sendo o primeiro contato das pessoas com a clínica. E aí, a partir de então, a gente está começando a, entre aspas, fazer um trabalho, mostrar o que o médico de família faz. É uma área que várias pessoas não conhecem, né? Então, a gente acaba apresentando o trabalho. Hoje, eu já tenho algumas famílias que eu atendo as crianças, os pais, e tem uma, inclusive, que eu atendo até os avós. Então, 3 gerações. já tem uma família que tem 3 gerações. E primeiro o contato foi com o pai, que veio por um problema agudo. Eu apresentei o que o médico de família faz, e aí, a partir de então, ele começou a trazer a família inteira. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente quer. Cuidar da família, né? Fazer uma abordagem integral, uma abordagem ampla, fazer coordenação do cuidado, né? Que é a gente coordenar várias patologias e, em alguns momentos, a gente tem que fazer encaminhamentos, mas o médico de família está preparado para resolver a maioria dos problemas que chegam até ele. Então, tem alguns estudos que mostram que o médico de família resolve de 85% a 92% dos problemas que chegam até ele. Os outros a gente tem que encaminhar. Às vezes são problemas que precisam de coisas como procedimentos cirúrgicos, e aí a gente não faz mesmo. Outros não, é algum tipo de patologia um pouco mais específica de alguma outra área, né? Que aí a gente tem que fazer referência para depois receber o paciente de volta com um problema mais resolvido. O médico de família atende a uma série de problemas, como gripe, pneumonia, diarreias, hipertensão. Muita gente procurando vocês com esses problemas, são problemas comuns? São problemas bem frequentes, né? Principalmente no inverno, agora as doenças respiratórias, né? Infecção de garganta, sinusite, pneumonia. E também outras questões, né, como doenças crônicas, né, não controladas, diabetes não controlado, pressão alta, problemas cardíacos, enfim. O médico de família ele tá disponível para trabalhar com os problemas que as pessoas trazem, né? Ele não faz uma distinção, uma triagem. A partir do atendimento que ele vai ver se está dentro da capacidade dele de resolver ou se precisa, como o Gustavo falou, algum apoio, alguma consultoria. O outro aspecto importante que a gente também salientar é que a gente atende em casa também, né? A gente está oferecendo atendimento domiciliar, né? Não de urgência, né? Agendado também, mas a gente tem essa disponibilidade, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover, de sair de casa, a gente está fazendo atendimento domiciliar, né? Assim, ampliando assim a nossa oferta de serviços, né? E também, assim, a clínica está numa fase inicial, né? A gente
vai expandir alguns serviços. Hoje a gente não está fazendo nada na área de ginecologia, né? Mas a ideia é que a gente comece a fazer depois também atendimento nessa área, né? Enfim, estamos abertos a resolver à medida que a demanda for aumentando e os problemas forem se manifestando, né? A gente tiver uma ideia mais clara da demanda. Assim. Esse profissional também atende a problemas medicamente inexplicáveis, ligados a questões emocionais ou somáticas, que muitas vezes não se encaixam num diagnóstico. Doutor Gustavo, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Isso é uma parte do médico de família que, pelo fato da gente ter uma visão mais ampla, a gente chega, na verdade esses problemas chegam em todos os médicos, né? E só que quando chega na nossa frente a gente tenta fazer a abordagem de uma maneira mais ampla. E dependendo da situação, o nosso objetivo que é conhecer a pessoa, então em alguns momentos a gente consegue resolver com mais facilidade. Já sabe o perfil da pessoa, sabe como que ela é. E são problemas que, dependendo da situação, se ela for procurar algum atendimento agudo, em emergências, por exemplo, vai chegar lá e vai fazer milhares de exames. E às vezes não vai encontrar nada, que é onde entra a parte inexplicável. Mas, na verdade, o fundo emocional pode fazer com que manifeste no organismo vários sintomas, né? E a partir do momento que um médico tenha um atendimento mais longitudinal, conheça a pessoa ao passar dos meses, dos anos, a gente consegue identificar o problema de uma maneira mais fácil. Às vezes, só com uma conversa, a gente consegue perceber e resolver o problema. Às vezes, não precisa de medicação nenhuma. Isso é uma coisa que acontece... A pessoa, quando procura o médico, às vezes ela joga coisas que não jogaria para ninguém, né? Ela abre, né? Manifesta algumas informações que não fala para ninguém. Aquilo que está guardado é uma coisa que, pelo fato dela se expor e a gente escutar, consegue resolver o problema, às vezes sem medicação. Eu lembrei agora de um caso de uma paciente, inclusive na época da residência com o Zé Mauro, que entrou chorando no consultório, estava depressivo e queria uma medicação. E, tentando resumir a história, ela tinha brigado com uma amiga de anos, né, e não sabia o motivo da briga. E simplesmente a gente falou assim, olha, a gente não vai te dar remédio, porque a gente nem sabe o que é o problema, e tu vai conversar com essa tua amiga. Se tu não conseguir conversar, tu volta aqui com a gente, mas a gente quer saber o que é, porque às vezes tu vai conversar com ela e vai resolver. E ela falou que não ia conseguir, mas a gente insistiu, conseguiu conversar no final das contas, voltou rindo uns 2 meses depois, eu até achei que ela não ia voltar mais, para fazer exames de rotina, agradeceu pelo fato dela ter conversado com a amiga dela, resolveu o problema e acabou. Então, assim, dependendo do médico que fosse atender, ia dar as medicações, até ia melhorar o que ela estava sentindo, né, de uma maneira ou de outra, mas, na verdade, no fundo, não ia ter resolvido o problema. Então, quando entra nesses casos de algumas coisas inexplicáveis, tem chance de estar relacionado muitas vezes com a parte emocional. E aí a abordagem tem que ser uma abordagem diferenciada. O médico de família trabalha muito também com fortalecimento da relação médico-paciente, a gente atua no método clínico centrado na pessoa. Isso facilita para a gente quando chegam esses tipos de pacientes. O médico de família tem que ser meio psicólogo também, então? Também, de tudo um pouco. Às vezes advogado, então a gente tem que tentar ajudar a família, né? Os problemas que a família traz, a gente tem que tentar ajudar de uma maneira ou de outra. Essa novidade no Mães de Deus Center é uma revolução na prestação de cuidados com a saúde. A medicina da família é bastante usada em países desenvolvidos. Na Inglaterra, por exemplo, 85 a 92% dos problemas de saúde das pessoas que buscam a especialidade são resolvidos. Então, qual é a importância para o sistema de saúde Mães de Deus? Com mais uma novidade, mais uma aquisição para nós, pacientes, que no final somos nós que ganhamos com isso. Eu acho que a medicina de família ela vem somar, né, como uma alternativa de prestação de cuidado para as pessoas, né? E como o Gustavo falou, e na tua pergunta, né, muitas vezes as pessoas têm problemas simples e acabam transformando esses problemas mais simples e frequentes em problemas mais complexos a partir do tipo de abordagem que é oferecida, né? E o que a gente está trazendo é isso, é uma medicina em que a pessoa ela vai ter um atendimento mais humanizado, um atendimento mais voltado para suas necessidades específicas, né, individualizados,
e com a proposta de ser ao longo do tempo, né? Então, eu sou médico de família há 30 anos, eu tenho famílias que eu estou na terceira, quarta geração, né? Então isso tem um significado diferente, né? E não é uma alternativa, né, que vem somar ao que já existe, né? E não se contrapõe às especialidades que já existem, né? Pelo contrário, ela facilita o trabalho do especialista, dos outros especialistas, e também os outros especialistas servem como um recurso, né, para aqueles casos que a gente muitas vezes não consegue resolver. E a questão dos sintomas medicamente inexplicáveis é muito interessante, porque a gente sente muita coisa ao longo da vida. A gente pode sentir uma coceira, uma dor, uma diarreia, e muitas vezes isso não é uma doença, é algo que vai passar, ou é manifestação de uma questão emocional ou mesmo física, né, mas que não é uma doença, a gente não consegue caracterizar como uma doença, por exemplo, não é úlcera, não é gastrite, não é... E aí não se pode lidar com isso da mesma forma que a gente lida com as doenças estabelecidas, né? E o médico de família tem essa habilidade, então, de lidar com problemas que são indiferenciados, né? Que não se consegue colocar numa gavetinha com um diagnóstico, né? E esse é um diferencial também, que eu acho que na medicina privada ainda não existia. E eu acho que o Mãe de Deus, então, se torna pioneiro nesse sentido, de trazer uma alternativa, né, de uma prática médica diferente, assim, diferenciada. Então, você que é paciente aqui do Mãe de Deus Center, que estava chateado porque não existe mais o serviço de emergência, não fique chateado. Se você estiver com algum problema, assim que não apresente risco de morte para a pessoa, claro, e vier procurar a emergência do Mãe de Deus Center, não tem mais, mas tem a unidade de medicina da família, tem um horário diferenciado de atendimento. Sim, é só agendar, né, marcar principalmente via telefone, e aí a gente está pronto para atender aqueles casos agudos que a gente identificar problemas maiores, a gente vai encaminhar e tentar facilitar o atendimento em alguma emergência. Mas os casos agudos, aqueles casos que a pessoa identificar que não é um problema maior, que não tem risco de morte, que a gente consegue resolver no consultório principalmente, são casos que a população pode vir aqui que a gente vai estar pronto para atendê-los. O legal é que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite. Isso mesmo. Esse é o nosso horário, né? Então, a gente, a partir do momento que a gente perceber também que a demanda aumentar, já tem algumas alternativas, já tem uns profissionais à vista para a gente poder colocar todos com especialidade de medicina de família. Doutores, vamos mostrar um pouco para o telespectador como é que é esta nova unidade? Vamos lá, então. Doutor Cerati, estamos entrando na clínica de medicina da família do Mãe de Deus Center. Aqui é a recepção, uma recepção muito bonita, vários lugares para as pessoas esperarem. O que tem aqui nessa primeira sala? Aqui são as 3 salas de consultório, né? Acho que o Gustavo pode abrir e mostrar. A sala, ela é uma sala que a gente fez um design diferente, em que a mesa ela tem uma posição que o profissional não fica entre o profissional e as pessoas que estão sendo atendidas, né? Ela tem um acabamento em bolha, assim, para manter a proximidade, né? E não criar barreiras, né? no atendimento. Enfim, é uma sala confortável, ampla, né? Que dá para realizar um bom atendimento. E aqui ao lado nós temos uma outra sala. É uma sala para cada um de vocês? Sim, cada um consultório? De quem é o consultório de quem é? A gente acabou de ver o consultório de quem? Do doutor Gustavo. Agora o doutor Gustavo vai mostrar para nós o consultório do doutor Cerati. Aqui é um consultório onde a gente tenta resolver o problema que vem até a gente, né? Então, os pacientes estão gostando dos atendimentos, gostando da localização e também da acomodação, né? A gente não tem visto reclamações nesse sentido, então a gente consegue resolver nosso trabalho aqui de uma maneira efetiva. Bem iluminado, bem ensolarado. E aqui tem outra sala, é outro consultório de outro colega. De outro colega. Daí sempre tem 3 médicos, 2 ou 3 atendendos, né? Dependendo os horários de maior concentração de movimento, que é à tarde, a gente procura sempre que tenha 3 e nos outros horários pelo menos 2, né? Então, com isso a gente está conseguindo atender a demanda, assim. E como eu falei, essa é uma área inicial, né? A gente tem uma previsão para o ano que vem expandir, ter uma área maior com alguns outros serviços que a gente não está oferecendo hoje em função do
do espaço, né, de assim, sala de observação, enfim, algumas outras alternativas assim que fazem parte do trabalho do médico de família, né? Não é só prestar esse atendimento clínico de adultos, né? Então tem um espaço também para crianças, enfim, a gente tem um projeto mais ambicioso assim a partir do momento que as coisas comecem a andar. E aqui é a área da recepção. Quem quiser marcar a consulta, vir conhecer aqui a unidade, vir com a sua família, por favor, deem um serviço. Dia, horário, na verdade, já estou passando para vocês, é segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite. Aproveitem, que é um horário diferenciado. Não tem desculpa mais para dizer, não, eu estou trabalhando, não posso ver o médico. Olha, horário fora do horário comercial. Quem quiser marcar, qual é o telefone direto aqui? O telefone direto, eu tenho que olhar, porque... Não tem problema. 3378-9908. Doutor Gustavo, convida o nosso telespectador para mudar de vida, mudar de atitude, vir com a sua família, fazer um diagnóstico completo, ter uma nova qualidade de vida, uma nova vida e evitar problemas, doenças no futuro. Bom, pessoal, estou convidando a todos para conhecer o que o especialista em medicina de família faz. Vocês estão todos convidados, a família inteira, para conhecer o nosso serviço e, a partir de então, a gente atender de uma forma longitudinal, fazendo coordenação do cuidado, tentando fazer a promoção e a prevenção da saúde, que são pontos muito importantes para a prolongação, né, para o envelhecimento saudável, né?